Bom, amigos, boa noite. Primeiramente, eu agradeço o convite feito pela Faculdade de Direito Isabela Hendrix, pelo coordenador Marcelo Gabor, aqui presente. Agradeço a plateia. E hoje nós vamos falar sobre o Brexit e o futuro da União Europeia. O meu objetivo aqui hoje é traçar um pouquinho a evolução desse movimento e identificar alguns argumentos temáticos, tanto para o lado da saída quanto para o lado da permanência, e depois projetar algumas consequências de curto, médio e longo prazo, incluindo aí também o Brasil nessa relação com a Europa e relação com o próprio Reino Unido. Bom, primeiramente, o que é o Brexit e como é que ele surge? E aí a gente tem que contar uma historinha. Então, assenta aí que lá vem a história, que é uma história que se confunde um pouco também com a própria evolução do bloco que é a União Europeia. Mas antes disso, a pergunta que foi colocada para os britânicos resolverem ou decidirem no referendo foi aquela ali: deve o Reino Unido permanecer como membro da União Europeia ou sair da União Europeia? E dois grandes grupos, eles começaram a tentar alcançar os seus adeptos tanto pelo lado da saída quanto pelo lado da permanência na União Europeia. E eu coloquei uma figura que vocês podem ver, que é a figura do grupo do Remain e a figura do grupo do Leave. A figura do grupo Leave, que foi, no final das contas, o grupo que conseguiu obter vitória, ela é composta ali por três grandes líderes, que é o Nigel Farage, o líder do UKIP, que é o partido ultranacionalista do Reino Unido, o Galloway, que é um socialista, e pelo Boris Johnson, ex-prefeito de Londres, que é um conservador e que depois pula fora um pouco das suas responsabilidades. E do outro lado, as principais lideranças, nós temos ali o Jeremy Corbyn, que é o líder do Partido Trabalhista, do Labour Party. Temos também o David Cameron, ex-primeiro-ministro, o Tony Blair, que é do Partido Trabalhista, também as três principais lideranças que tentaram, até um certo momento, não com a força que deveriam ter tentado, manter essa posição de permanecer junto com a União Europeia. Mas, antes de nós adentrarmos ao Brexit em si, eu quero fazer algumas distinções que são de importância nesse processo de separação entre Grã-Bretanha e Reino Unido. Muito se confunde o que é a Grã-Bretanha e o que é o Reino Unido, e são territórios diferentes, embora um esteja englobado no outro. A gente pode perceber ali naquela imagem que o Reino Unido, que é a entidade que se desmembrou, que votou pelo desmembramento da União Europeia, ele é composta por 4 estados: a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Quando a gente fala em Grã-Bretanha, nós estamos falando só naquela grande ilha, que é composta pela Inglaterra, País de Gales e Escócia. E Inglaterra é apenas um pedaço desse conjunto de estados. Então, quando nós falarmos aqui da entidade que votou pela separação da União Europeia, nós estamos falando do Reino Unido, ok? Aquele terceiro quadrinho ali. Muito bem. E União Europeia? O
que é a União Europeia? A União Europeia é uma união política e econômica que promove a livre circulação de pessoas, capital, mercadorias e serviços. Essa União Europeia, aquela dali, a bandeira do bloco, ela é composta por 28 estados. 28 estados. Esses estados estão todos hoje vinculados, praticamente todos vinculados ao Tratado de Lisboa. Tratado de Lisboa que atualiza vários outros tratados anteriores e que confere não só essa denominação de União Europeia, como também atribui uma personalidade jurídica para o bloco. Essa entidade, chamada de União Europeia, ela tem aspectos tanto supranacionais quanto intergovernamentais. Supranacionais no sentido de que os órgãos da União, eles podem tomar decisões em nome de todos os estados, em algumas questões, e intergovernamentais no sentido de que as decisões cabem aos representantes de cada um dos estados-membros. Isso é importante, uma vez que foi levado muito em consideração aspectos não só supranacionais, como intergovernamentais, na tomada de decisão, ou pelo menos na tomada de convencimento dos dois grandes grupos, dos separatistas e dos que desejavam a permanência, para o convencimento dos seus partidários. Essa União Europeia, ela possui alguns órgãos, embora não seja o foco da nossa exposição aqui, mas é bom nós passarmos por eles rapidamente. A União Europeia é composta por órgãos, não só órgãos decisórios, como órgãos também produtores de normas, órgãos legislativos, sendo esses produtores de normas o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, o Parlamento da União Europeia. Ali vocês vejam que está EU, mas é União Europeia, EU assim em inglês, Comissão Europeia e o Tribunal de Justiça Europeu, um tribunal para decidir casos envolvendo cidadãos dos mais diversos membros da União Europeia. O Banco Central Europeu vai cuidar da política monetária do bloco e o Tribunal de Contas Europeu. Então nós temos aí uma estrutura institucional que vai fazer com que a União Europeia ela exista. E uma das consequências dentro dessa incerteza que nós temos a partir da decisão dos ingleses pela separação é justamente essa, um eventual fortalecimento dessas instituições no sentido de tornar o bloco um pouco mais eurocêntrico, um pouco mais preocupado com as suas questões, deixando de lado um pouco questões de fora do bloco. Muito bem. Aquela figura ali expressa praticamente a forma como o Reino Unido se relacionou com a União Europeia desde sempre. Um peixe fora d'água. Desde quando o Reino Unido decide pela entrada no bloco, ele manteve uma queda de braço em graus diferentes de força conforme o momento histórico político com os demais estados e com o bloco em si. Então sempre tivemos aí um relacionamento conturbado, uma vez que o Reino Unido nunca quis de fato integrar por completo a União Europeia. E aqui a gente traz alguns fatos necessários para entender o Brexit, porque o Brexit não surge da noite para o dia, ele surge justamente dessa dificuldade que há
o Reino Unido tem de se adaptar ao modus operandi da União Europeia. A gente tem que lembrar que até a década de 60, até finalzinho da década de 50, início da década de 60, o Reino Unido ele ainda era um império onde o sol nunca se punha e estava preocupado com as questões do seu próprio império, pouco ligando, pouco se preocupando com questões europeias. Mas por pressões, em especial por pressões internas, por crise na indústria, por greves trabalhistas, questões sociais, a Inglaterra ela decide ingressar na Comunidade Econômica Europeia em 1973, época em que estava no poder, estava no governo, o Partido Conservador. Então buscava-se ali uma perspectiva mais liberal, uma perspectiva mais de âmbito comercial, no sentido de possibilitar que o Estado pudesse fazer parte desse mercado comum, que seria o mercado comum europeu. Na sequência, em 1975, houve o primeiro referendo pela manutenção ou não do Reino Unido nesse bloco europeu, que antes era a Comunidade Econômica Europeia. Agora sim liderado pelo Partido Trabalhista. Então se colocou essa primeira questão, se haveria ou não a necessidade de compartilhar a soberania com os demais Estados europeus, e por mais de 60%, quase 70% dos votos houve a decisão ou a escolha da população pela manutenção. Mas vamos lembrar aqui que aquele momento era um momento de crise econômica interna, um momento que favorecia o ingresso do Reino Unido no bloco europeu. Só que dali em diante o Reino Unido começa a fazer várias exigências no sentido de tentar flexibilizar a comunhão das normas europeias com o próprio Reino Unido. Então, em 84, Margaret Thatcher, ela consegue, conservadora, consegue reduzir em 66% as contribuições que o Reino Unido fazia à Comunidade Econômica Europeia. Então, após uma intensa negociação e ameaças de retirada do bloco, ela consegue reduzir em 66% essas contribuições. Contribuições hoje não, durante o primeiro semestre desse ano, 2016, que muito motivaram os argumentos daqueles que defendiam a saída, a retirada do Reino Unido no bloco. Em 85, com o acordo de Schengen, a Inglaterra consegue mais uma vez se ver livre de certas obrigações e escolhe não compartilhar do acordo que estabelecia um livre trânsito, optando aí por um isolacionismo insular, mais uma vez deixando de comungar regras comunitárias. Em 86, com um ato único europeu e o desenvolvimento do mercado comum interno, sem fronteiras, apesar do Reino Unido, ainda liderado por Margaret Thatcher, adotar aquelas normas do tratado, na sequência há um certo arrependimento do Partido Conservador, no sentido de estar abrindo demais o Estado para não só ingerências da Europa, mas também por uma possibilidade de um trânsito maior do que o que havia, e talvez uma perda de controle de sua soberania. Na mesma década, em 88, numa reunião, em uma das reuniões do bloco, Margaret Thatcher, em discussão com o então presidente do bloco,
Jacques Delors, ela aceita até certo ponto reduzir 80% das políticas econômicas e sociais, reduzir, que eu digo não, transferir 80% das políticas econômicas e sociais para a União Europeia, só que na sequência, quase que imediata, o Reino Unido desfaz a sua aceitação e não aceita ou deixa de aceitar esses 80%, dizendo que seria excessivo transferir uma grande parte dessa política, em especial política econômica, para o bloco europeu. Tanto é que em 92, ao se tentar indexar a moeda ou as moedas inglesas, as moedas europeias, inclusive a moeda inglesa, ao mecanismo europeu de taxas de câmbio, no caso da Inglaterra, no caso do Reino Unido, houve um enorme desastre. Houve uma perda do poder econômico e uma imediata desindexação, mantendo um controle das taxas das taxas de câmbio da libra esterlina pelo próprio Reino Unido. Em 93, com o Tratado de Maastricht, em que se tem a Comunidade Europeia, mais uma uniformização de política externa, com uniformização de política de segurança e os instrumentos de cooperação jurídica, mais uma vez o Reino Unido aceita parcialmente a cooperação ou a comunitarização dessas normas. O Reino Unido ele passa a fazer parte, ele aceita o Tratado de Maastricht, só que com uma certa flexibilização em vários aspectos. Inclusive, no Tratado de Maastricht já existia a possibilidade da adoção de uma moeda única. Moeda única essa que foi adotada no final da década de 90, porém, e que entra em circulação por meio físico em 2002, só que o Reino Unido, em 99, já deixa claro que ele não vai adotar o euro. Portanto, é mais um indício da falta da inexistência do desejo de permanecer no bloco europeu. Em 2004, com o alargamento da União Europeia e a entrada de 10 novos estados, a maioria deles, 8 deles provenientes do leste europeu, configurados aí como repúblicas ou ex-repúblicas comunistas, e isso vai ser também um dos fatores que vai ser levado em consideração na montagem dos argumentos em especial para a saída do bloco europeu, o alargamento cada vez maior, o que vai gerar consequências aí na liberdade de circulação e uma onda de migração, um aumento constante da migração para o Reino Unido. Em 2006, o Nigel Farage, ele que foi um dos líderes do movimento do Leave, da saída, ele se torna líder do UKIP, do United Kingdom Independence Party, do Partido Ultranacionalista britânico. Ele, que desde 99 é deputado britânico no europeu, um eurocético radical. 2007, com o Tratado de Lisboa, nós temos aí então a atualização dos tratados anteriores da comunidade. Nós temos aí essa identidade de União Europeia, mais a criação da personalidade jurídica. Porém, mais uma vez, o Reino Unido ele faz ressalvas, incluindo cláusula de soberania, no sentido de que todas as normas da União ele deveria passar pelo parlamento inglês antes de passarem a ter uma validade interna no Reino Unido. Em 2010, o primeiro-ministro David Cameron
ele promove a criação do movimento eurocético e antifederalista. É interessante notar que, até as vésperas do referendo, ele era um conservador que defendia a permanência. Mas se nós verificarmos em 2010, época de eleição, da primeira eleição dele, ele defendia um movimento eurocético e antifederalista. Ele era, portanto, contra a manutenção do Reino Unido na Europa. E ele era um soberanista. Em 2011, Cameron bloqueia diversas propostas europeias para uma regulação fiscal, um tratado de regulação fiscal entre os membros do bloco. Em 2011 ainda, o Reino Unido, ele, como eu mencionei, ele coloca aquela cláusula de soberania. E em 2013, que aí talvez começa o movimento mais recente para a formação do Brexit, e que vai de 2013 a 2016. 2013, David Cameron faz algumas promessas de campanha, novamente, sendo elas a reforma ou a busca por uma reforma da União Europeia. Ele, em vários pronunciamentos, ele atesta a necessidade da União Europeia ter fracassado e a necessidade de uma eventual reforma. Ele busca renegociar a associação do Reino Unido com a União Europeia, inclusive como uma forma de pressão para promover essa reforma, e promete, se fosse eleito, um referendo, como ocorreu. Só que esse referendo foi um tiro no pé, porque naquela época ali ele já era ele já estava mais favorável à permanência da União Europeia, do Reino Unido no bloco, do Reino Unido à União Europeia. Então, a gente percebe como ele mudou de posicionamento conforme suas intenções eleitorais. 2009 para 2010, ele era um eurocético, ele era um antifederalista. 2010 foi a época de eleição. 2013, novamente, David Cameron, ele volta com um discurso de que, apesar da necessidade de permanecer no bloco, haveria necessidade de mudanças institucionais, e para garantir votos eles estavam na tentativa de buscar aqueles considerados eurocéticos, que seriam os mais velhos. Ele prometeu a convocação de um referendo, só que ele não contava que alguns outros blocos, alguns outros grupos, como o Partido Ultranacionalista, que até então não tinha tanta força assim, e conseguiu, em 2014, no ano seguinte, eleger seu primeiro representante ao parlamento inglês, ao parlamento de Westminster. Ele não contou com a força de articulação desse grupo. E aí o tiro sai pela culatra. E no início desse ano, no início de 2016, Londres consegue renegociar certos aspectos da sua associação com a União Europeia, mais uma vez conseguindo flexibilizar normas para a sua manutenção. Então vocês percebem que desde a década de 70, desde quando o Reino Unido ingressa na União Europeia, nós tivemos aí certos buracos, certas avanças aí entre o Reino Unido e a União Europeia. No início, inclusive, teve uma certa resistência até mesmo da França para deixar a Inglaterra, o Reino Unido ingressar na União Europeia, sabendo que, não só levando em consideração que, principalmente por Charles de Gaulle dizia que a União Europeia deveria ser continental, e que a Inglaterra, em algum momento, ela tentaria se sobrepor à União Europeia, tendo vetado 2 vezes, inclusive, o ingresso do Reino Unido na União Europeia. Fato que se concretiza agora em 2016, com a votação pela saída. Muito bem. Só que essa saída, gente, ela teve argumentos dos dois lados. Não foi uma saída fácil, uma saída que a população britânica, mesmo tendo votado, foi uma margem muito pequena.
com uma margem de diferença na votação muito pequena, e o que significa que haviam bons argumentos para os dois lados, ou outras causas que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Mas eu prefiro entender que havia dois argumentos para os dois lados. E eu elenco ali alguns temas sobre os quais muito se falou durante a campanha pela saída, e que são contribuições do Reino Unido à União Europeia, um tema muito falado e que pesou demais na decisão, comércio internacional, direitos do consumidor, educação e pesquisa, meio ambiente e energia, política agrícola e pesqueira, política de relações exteriores, imigração, terrorismo, diretrizes e regulações europeias, liberdade de circulação e regulamentação social e trabalhista. Então, existem fatos sobre esses temas, existem argumentos prós e argumentos contra, como a gente vai passar aqui rapidamente, então, pelo menos por alguns deles. Com relação a contribuições financeiras do Reino Unido à União Europeia, nós temos alguns fatos concretos em que o Reino Unido é o terceiro país que mais contribui com a União Europeia até hoje. E é o oitavo país que mais contribui per capita com o bloco europeu. 17,8 bilhões de libras foram para a União Europeia em 2015, equivalendo aí a 74, quase 75 bilhões de reais. 4,9 bilhões de libras foram reinvestidos no Reino Unido, desses 17, 4,9 foram reinvestidos no Reino Unido, e 4,4 bilhões de libras foram pagos ao Reino Unido como subsídio agrário e programas científicos. Subsídios agrários e programas científicos, eles talvez sejam um dos calcanhares de Aquiles aí de toda a União Europeia. Então, a gente pode perceber aqui que praticamente a metade do que se contribui volta como investimento em certo grau, aí, em graus diferentes, para o Reino Unido. O mesmo acontece com outros estados. Os que defendem a saída diziam que o custo da União Europeia ele poderia ser reinvestido dentro do próprio Reino Unido. Mas, de outro lado, os que defendem a permanência vão dizer que existem vários benefícios de estar na União Europeia e que esses benefícios vão se sobrepor aos custos, às contribuições, que outros países também contribuem, alguns mais até do que o Reino Unido, para a permanência, e que mesmo com a saída do Reino Unido, o Estado ele teria que pagar para ter acesso ao mercado comum. E talvez essa seja uma das consequências também a médio e curto prazo. A dificuldade que o Reino Unido terá para acessar o mercado comum europeu, porque eu não creio que ele vai deixar isso de lado, eu não creio que ele simplesmente vai se isolar e ponto final. Ele vai querer sim, a partir dessa ideia que eles estão criando de soberania plena, eu tenho quase que a convicção que eles vão sim bater na porta da União Europeia, só que vão ter que pagar um pedágio. Talvez esse pedágio aí seja tão caro ou quanto se fosse menos. Com relação ao comércio internacional, nós temos aí como fatos concretos, 50% ou quase 50% do comércio do Reino Unido é com a União Europeia. E não com o inverso, não com a União Europeia com o Reino Unido, mas 50% do Reino Unido. O que significa que o Reino Unido depende muito mais da União Europeia do que a União Europeia do Reino Unido. O mercado comum europeu ele permite uma liberdade de trânsito de mercadorias, bens, capitais, hoje na União Europeia, e as negociações comerciais com países de fora do bloco são conduzidas pela União Europeia por ser parte da política externa. A política externa ela é comum e não pelos Estados-membros. Então esses são fatos como hoje a coisa está. Aqueles que defendem a saída
vão dizer que, ou defendiam a saída, vão dizer que empresas britânicas, elas ficariam livres de regulações europeias. Ficariam livres de regulações europeias, que o comércio na Europa ele continuaria, já que o Reino Unido é um país importador de mercadorias, ele importa infinitamente mais do que exporta, e que haveria uma liberdade maior de comercializar com outros estados por meio de seus próprios acordos comerciais, não tendo que negociar via União Europeia. De outro lado, os que defendem a permanência ou defendiam a permanência vão dizer que a Inglaterra ela vai perder investimentos. Ela vai perder investimentos, que vai ter uma saída de empresas do Estado. Haverá ainda hoje, o Reino Unido ele é dependente da União Europeia em termos de comércio, afinal de contas 50% do comércio é com a União Europeia, e como eu já mencionei, de uma certa forma, se for mesmo da intenção do Reino Unido, como eu acredito, manter algum tipo de relação com o mercado como o europeu, ele vai ter que observar de alguma forma os regulamentos europeus. Então, para aqueles que defendem a permanência, vai falar que em alguma medida o Reino Unido vai observar sim os regulamentos europeus no que tange ao comércio internacional. Com relação a normas de direito do consumidor ou padrões de direito do consumidor, hoje é fato que a União Europeia legisla sobre direito do consumidor e sobre padrões de qualidade. É fato também que os objetivos do mercado comum são a melhoria da qualidade, da competitividade e da redução de preço, ou da queda de preço. Os que defendem a saída vão dizer que as regulações europeias, elas encarecem muito os preços dos produtos e obrigam com que o Reino Unido ou os produtores do Reino Unido também observem e repassem esses preços aos consumidores. A União Europeia possui muito poder para taxar produtos e as leis de proteção do consumidor continuariam a existir no Reino Unido, independente das regulações europeias. Só que os que defendem a permanência vão dizer o seguinte: os cidadãos britânicos eles conseguem economizar com as regulações europeias no que tange ao consumo cerca de 450 libras por ano cada cidadão, na média, com resultado de preços mais baixos em diversos setores. Eu coloco alguns deles ali, como tarifa de telefonia, outro, mais para frente eu retomo, são os preços de voos dentro do bloco, etc. Com relação à educação e pesquisa, educação e pesquisa é intercâmbio. É fato hoje que os estados é que são responsáveis, cada um deles, pela educação, mas é a União Europeia responsável por promover intercâmbios culturais, intercâmbios científicos, intercâmbios acadêmicos, intercâmbios de pesquisa, promovendo aí uma maior educação em sentido amplo, a partir do princípio da liberdade de circulação. E que a União Europeia pretende, até 2020, investir mais de 80 ou aproximadamente 80 bilhões de euros em pesquisas, o que significa que haverá um fluxo de estudantes, de pesquisadores muito intenso ainda aí nesses próximos 4, 5 anos. Aqueles que argumentam a saída dentro dessa temática vão dizer que apenas 3% do orçamento britânico de pesquisa é puxado pela União Europeia e que utilizar o recurso de pesquisa e de educação dentro do território do Reino Unido como forma de atrair cientistas e pesquisadores seria muito mais vantajoso do que continuar unido à União Europeia e